Fala, povo! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pitaco na Copa. No vídeo de hoje, estamos novamente em peso aqui com 6 pessoas para falar do grupo G até o grupo L nessa primeira rodada da Copa do Mundo. Tivemos grandes resultados, muitos inesperados, alguns azarões e aqueles times que estão conseguindo uma resenha, procurando uma resenha, como dizem por aí. E é sempre aquele clima de Copa que a gente ama, que o povo gosta, que o mundo inteiro para assistir. Então, antes de começar a falar desses grandes confrontos, estou aqui com nossos apresentadores em peso hoje e nossos maravilhosos Black, João, Pedro, Nanico e Beto. Então, por favor, se apresentem. Bom, boa tarde a todos aí. Queria também agradecer a oportunidade de estar com essa seleção de peso. É sempre uma honra estar participando do Pitaco e fazendo essa collab com nossos outros projetos dos amigos aí. Bom, tamo junto, gente. Bom, salve, rapaziada. Um prazer estar aqui novamente. Prazer estar aqui com o nosso arquibancado crítico, Nanico, nessa união de projetos também. Muita resenha, como o Cato falou, nesses grupos da Copa do Mundo, muita coisa para falar, então sempre um prazer estar aqui. Fala, rapaziada, minha primeira participação aqui nessa cobertura especial que a gente está fazendo sobre a Copa do Mundo. Essas collab que unem, né, diversos projetos, está sendo uma oportunidade muito legal. Então agradecer também a presença da Nico, que está gravando com os pitaqueiros aqui de plantão. E também agradecer a rapaziada lá da PUC, que está seguindo esse projeto. E bora lá, vamos comentar, né, sobre esses grupos, esses jogos que já aconteceram na Copa do Mundo, que já tivemos bastante surpresas, algumas zebras. E a Copa do Mundo sempre é muito especial, né? Salve, rapaziada. Bom, primeiro agradecer aí, que nem todo mundo, né, pela oportunidade de estar participando desse projeto muito da hora que a gente está fazendo para cobrir a Copa de uma maneira especial. E é isso, vamos aí para as análises de hoje também. Salve, rapaziada. Aqui nossa primeira participação aqui do Pitaco na Copa. Espero que sejam muitos mais vídeos ao lado dessa rapaziada incrível aí, dos colaboradores que a gente juntou esses projetos tão da hora, todos juntos. E vamos embora pro vídeo. Então, bom, acho que para começar, a gente vai falar, obviamente, da ordem de G ao L. Então, nada mais do que começar com o grupo G, formado por Nova Zelândia, Irã, Bélgica e Egito. Então, o Black vai contar aqui pra gente os resultados das duas partidas e trazer uma análise muito... como só ele sabe fazer. Abrindo o grupo G, né, o primeiro jogo da rodada foi entre Egito e Bélgica. O primeiro gol foi marcado pelos egípcios, com o Assahur, e o gol pela Bélgica foi um gol contra do lateral egípcio, o lateral Rani. Já agora o jogo da Nova Zelândia e Irã foi um jogo um pouco mais pegado, num placar de 2-2, com dois gols. 2 gols do Justin e um gol do Moebi Hassen, que é o lateral do Irã. Bom, e agora sobre os destaques, falando um pouco do primeiro jogo, né? O jogo foi entre o Bélgica e Egito. Foi a gente, assim, nitidamente, dá pra gente perceber que a seleção de ouro belga não é mais a mesma. Pode-se dizer até que há pouquíssimos resquícios dela. Principalmente no quesito de criação tática, a gente viu que foi uma seleção bem limitada, com pouco repertório, e teve uma grande dificuldade de furar a defesa do Egito, que defendeu em um bloco baixo e uma marcação por zona. E eu acho que um destaque mesmo foi a coragem do Egito de ir para jogo. A gente viu ali o Salah colocando umas bolas bem colocadas para o Assahur, que foi o autor do gol. Também um jogador que entrou com muita intensidade, porém acabou sendo substituído no segundo tempo, acredito mesmo que por cansaço. E agora, assim, pontos negativos, infelizmente, é por conta da Bélgica mesmo. Mostrou ser um time bem limitado, até pelo Lukaku entrando no segundo tempo, participando do gol, em 22 segundos em campo, ele não conseguiu, assim, representar muito perigo ao longo do decorrer do segundo tempo. Então, ele acabou sendo, assim, uma substituição que o técnico apostou muito, porém, tirando o fato dele ter participado ali do meio do bolo, não agregou em quase nada. Agora, o segundo jogo do grupo, que é o Irã e Nova Zelândia, eu tenho certeza que para muitos era um jogo meio que deixa, assim, meio de tabela, não era um jogo muito importante. Mas, porém, é um jogo que surpreendeu a todos, inclusive a mim, por um jogo de 2-2 muito bem jogado. As duas equipes tentavam placar o tempo todo, queriam muito sair com a vitória,
isso foi surpreendente, principalmente pelo centroavante lá da Nova Zelândia, o Chris Wood, um excelente pivô, soube controlar bem a partida no quesito de ataque e participou diretamente no primeiro gol. Tá? Então, acho que, impressionantemente, esse jogo foi um dos melhores até agora, na minha opinião. Acho que um ponto importante a se ressaltar também é as aspas do centroavante Taremi, tanto na coletiva de imprensa, tanto antes do jogo, né? Que a delegação iraniana se recusou a jogar o jogo, e mesmo assim os atletas entraram em campo. Acho que o contexto da guerra também é algo que pesa muito, né, no psicológico dos jogadores iranianos. Acho que eles entraram com um peso a mais, tiveram até algumas manifestações por parte da torcida durante o jogo, e acho que isso é um ponto importante a se ressaltar, pelo Irã ter feito um jogo, na minha opinião, um pouco abaixo. Eu estava acreditando numa vitória do Irã, mas acho que por questões políticas eles se abalam um pouco no jogo e se deixam levar um pouco por conta disso mesmo, por estar em um país que está em conflito com o país deles, por uma questão ética, né, de raça, e uma discriminação ridícula, assim, na minha opinião, que não tinha que fazer parte. Acho que é um erro da FIFA permitir que isso aconteça, os jogadores iranianos não poderem ficar nos Estados Unidos. Então acho que é isso, acho que tem um peso muito maior para os jogadores iranianos. Exatamente. Até trazendo, só para dar mais um pouco de informação sobre o contexto que o Beto trouxe, o Irã está alojado em Tijuana, no México, e o jogo dele foi em Inglewood, na Flórida, que dá mais ou menos 4.000 quilômetros de distância. Então, ainda eles só puderam, terminou o jogo, eles foram obrigados a se retirarem do país. Então, acho que realmente acaba pesando no psicológico de qualquer pessoa e jogador, e influencia muito, acho que até nos próximos resultados. Então, esse é um bom ponto mesmo. Só complementando uma informação também, alguém corrige se eu estiver errado, o Taremi e um auxiliar técnico da comissão iraniana ficaram presos nos Estados Unidos, atrasou a volta da delegação iraniana por conta de problemas com visto. Então, realmente uma situação muito complicada. Realmente, os jogadores reclamam, fazem esse forte desabafo, que a gente viu notícias saíram, vídeos do Infantino indo dar um discurso no vestiário do Irã, só que não adianta nada as palavras se as ações deles não existem, se as ações deles são nulas. O que adianta ele discursar se toda a delegação iraniana não está sofrendo, e prejudica também o futebol. A gente fala, tem todo o lema, não é só o futebol, a gente vê o quanto a guerra afeta, o quanto isso é um ponto negativo, mas também está afetando dentro de campo, porque a seleção iraniana está sendo prejudicada, eles estão desabafando e não acontece nada. Então é muito triste que o Infantino, que se preocupa tanto com o futebol, esteja deixando um político, que é o Trump, que só está sendo prejudicial. São várias decisões que o Infantino tomou que são complicadas, e tipo, o que é mais triste ainda é ver ele lavando as mãos e tirando a responsabilidade dele mesmo quando ele podia fazer. Isso não envolve só essa questão do iraniano, como do árbitro que ia apitar e foi barrado pelo visto, que vai apitar no final da Supercopa da UEFA, mas realmente uma situação muito triste e tira um pouco da magia, da felicidade que é para ser uma Copa do Mundo, né? Sim, exatamente. Principalmente agora que teve essa questão do Trump de assinar junto com o Irã, um cessar-fogo, assinou junto também com a França, mas isso são cenas dos próximos capítulos, e como, complementando o que vocês falaram, só deixa um peso maior também nesse capítulo do Irã nessa Copa, né? Tanto na história do Irã quanto principalmente na questão da Copa. Então, acho que o João já estava falando, então a gente já vai passar agora para o grupo H, né? Que seria Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Então, por favor, João, fale sobre um dos confrontos mais engraçados e polêmicos dessa primeira rodada. Sim, vamos lá, vamos falar então desse grupo H, porque ele teve grandes jogos, foram grandes jogos nessa primeira rodada, tanto a Arábia Saudita quanto o Uruguai, um jogão, mas o que falar de Espanha e Cabo Verde? Um dos, se não o jogo mais emblemático dessa primeira rodada da Copa do Mundo inteira até o momento, né, que a gente já tem alguns jogos rolando da segunda rodada, porque a gente teve nesse empate 0-0 o surgimento de uma nova lenda da Copa do Mundo, que é o goleiro Vozinha, de Cabo Verde, que fez uma atuação espetacular, 8 defesas, lances incríveis, e se tornou um ídolo. Até teve a campanha dos amigos da Casa TV, né? O Vozinha saiu de 50 mil seguidores, já está atualmente com cerca de 13 milhões.
Então isso é uma parada meio que surreal, um dos grandes momentos da Copa do Mundo. O adendo, ele tem mais seguidor que todos os times brasileiros. Então, isso é bizarro, cara. É bizarro. Fez uma frente vários esportistas famosos. Agora a gente tá pegando, por exemplo, eu vi uma página de Fórmula 1, comentando Fórmula 1, ainda um esporte que é bastante famoso. Vozinha tem muito mais seguidores do que praticamente todos os pilotos. Então, tipo, é meio bizarro esse efeito Copa do Mundo. E acho que é essa magia da Copa do Mundo, é essa felicidade por esses momentos que a gente tá aqui para comentar. Infelizmente também tem as questões tristes, como a gente falou do Irã. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar do jogo, que foi um dos momentos mais espetaculares da Copa do Mundo inteira, porque se esperava muito dessa Espanha, né? A Espanha chega como uma grande favorita, é a atual campeã da Euro, chega com toda a pompa, Lamine Yamal, uma jovem, não dá mais para chamar de jovem promessa, mas uma jovem estrela já, todo potencial, teve minutos limitados por conta de lesão. Talvez tenha sido um fator que prejudicou a Espanha, não sei se posso afirmar isso, mas o que a gente viu é que a Espanha tentou. A Espanha tentou, martelou, teve bola na trave, parou na defesa, na muito boa defesa de Cabo Verde, que se preparou muito bem. O Black comentou sobre coragem no grupo dele, eu acho que essa é a palavra que mais define essa Copa do Mundo. Porque a gente está vendo que as seleções consideradas menos relevantes, elas estão jogando com coragem, com coração e dando um jogo muito equilibrado. E acho que, de novo, é isso que faz a Copa do Mundo ser o que é a Copa do Mundo. São esses jogos, são essas seleções azaronas se destacando. E acho que é isso que a gente vê, que não dá para chamar tanto de azaronas, porque a gente está tendo muitas seleções menos relevantes que estão dando jogaços, que estão batendo de frente com grandes seleções. Cabo Verde é o maior exemplo disso, uma defesa super bem postada. Não vou dizer anulou a Espanha, porque a Espanha conseguiu sim ter lances de perigo. Não foi o melhor jogo da Espanha, longe disso. A Espanha esperava o que a Alemanha fez com o Curaçao, por exemplo, é o que se esperava do jogo da Espanha, mas não foi um jogo feliz para os espanhóis. Claro, muito mérito da seleção de Cabo Verde. E, cara, são esses momentos aí espetaculares que fazem a Copa do Mundo, porque a entrada do Lamine Yamal até deu uma modificada no jogo, até deu uma sensação, tipo, agora a Espanha foi pro jogo. Só que o Cabo Verde novamente soube se reorganizar e soube controlar o jogo. Também teve momentos de perigo no final do jogo, quando avançou mais para ataque. Teve um escanteio nos últimos lances, que a bola foi defendida pelo Unai Simon. Outra discussão que é muito grande que se tem, né, porque o corpo de goleiros da seleção espanhola é muito bom. Porque a gente tem o Raya, a gente tem o Juan Garcia, e a gente tem o Unai Simon, né? Daí muito se tiveu essa discussão nos últimos dias, né? Sobre por que, se você tem os melhor goleiro da Premier League, o melhor goleiro da La Liga, e o seu goleiro é o goleiro titular do Atlético Bilbao, que não vem de uma temporada muito positiva. Mas não tem muito o que falar do Unai Simon, porque não foi muito exigido também. Mas no geral foi isso, esse jogo, essa partida que ficou marcada pela história, né? Ninguém esperava isso e acho que isso é o que é o mais legal. Um ponto negativo, a fala do Rodri, porque foi uma fala meio polêmica que ele desvalorizou, entre aspas, dá para dizer que se desvalorizou um pouco a seleção de Cabo Verde, vou ver aqui na íntegra, abre aspas, é assim que eles jogam, não passam do meio campo. Sabíamos que era um jogo de paciência, eles recuaram muito rapidamente. Criamos oportunidades, mas não conseguimos marcar. É difícil jogar contra uma equipe tão física e recuada. O ponto positivo é que praticamente não criaram perigo e agora temos que tentar melhorar a finalização. Então, cara, eu acho que isso aí ele tenta meio que diminuir uma atuação que foi histórica. Eu acho que não dá para desvalorizar tudo que o Cabo Verde construiu durante o jogo, porque a culpa foi da Espanha. A Espanha, Cabo Verde também soube se defender, mas a Espanha não foi efetiva. Então, eu acho meio triste o Rodri falar isso e meio que menosprezar uma atuação tão histórica para um povo que vai para a primeira Copa do Mundo e conseguiu fazer história no primeiro jogo. E vamos passar agora para o segundo jogo, que foi Uruguai e Arábia Saudita. Que daí a gente tem a seleção sul-americana, Uruguai de El Loco Bielsa. Cara, é um jogo muito bom. Não foi tão movimentado até a primeira pausa da hidratação no primeiro tempo. Depois disso começou a movimentar e, cara, o que eu posso dizer é que o Federico Vinhas vai ter pesadelo com o Alois. Porque, cara, é impressionante. Você pega os melhores momentos, você pega o compacto, você vê que tem umas 5 cabeçadas do Federico Vinhas que o Alois defendeu. E, cara, isso é espetacular. Até mesmo no primeiro tempo, acho que dá para dizer que é o primeiro lance de grande perigo que teve.
Mas, cara, é espetacular. E essa é uma Copa marcada por boas atuações dos goleiros, né? A gente, fazendo um paralelo com a seleção brasileira, a nossa maior preocupação são os goleiros. Nas outras seleções, a gente pode ver que os grandes destaques foram goleiros. A gente viu de Cabo Verde, Vozinha, na Arábia, o Aloais. Cara, que partida. Ele conseguiu fazer até mais defesas que o Vozinha no jogo. Foram 9 defesas, muito decisivo. E, cara, a Arábia começou a responder depois dessa parada da hidratação, quando o Uruguai teve seu primeiro lance de perigo. Teve uma defesa boa do Muslera no chute do Alan ali, antes de sair o gol. E, cara, o Muslera também fazer um adendo, né? Tá indo para a 5ª Copa do Mundo dele. O Uruguai chegou a fazer um pedido que tá tendo os packs especiais agora, o pack de Legends, para jogadores que tenham disputado mais de 5 Copas do Mundo, pelo menos 5 Copas do Mundo. O Uruguai chegou a fazer um pedido para o Muslera jogar, né? Com esse patch, só que foi negado pela FIFA porque ele não disputou nenhum minuto no Mundial de 2022. Ele ficou na reserva do Rocher, que inclusive chegou a perder a titularidade, era quem disputava a titularidade com o Muslera, só que por conta do mau momento que ele vive no Inter, se dá para dizer assim, o Muslera acabou ganhando força novamente, foi chamado pelo Bielsa na data FIFA de março e acabou conquistando a titularidade. Bom, mas aí, tipo, o Uruguai martelou, a Arábia Saudita respondeu, e aí a gente teve o gol numa falha do Muslera, inclusive, porque ele espalma, a bola faz uma manchete, um movimento estranho, uma cabeçada, e a bola sobra pro Alan Henry, e ele marca o gol 1-0, e aí a gente vai pro intervalo, uma partida bem disputada, e o que dá mérito para o Uruguai, que o Uruguai voltou muito diferente para a segunda etapa, porque principalmente com as mudanças. A gente tem o Darwin Núñez, que é um projeto de centroavante, né, que dá para chamar assim, né, não dá para falar muito do Darwin Núñez, mas, enfim, com a entrada do Canóbio, o time do Uruguai melhorou muito. Cara, é até bizarro falar isso, cara. Você pega o Darwin Núñez, que é um atacante de Europa um tempo atrás, um dos nomes mais badalados, aí você pega o Uruguai melhorou com a saída do Darwin Núñez e a entrada do Canóbio. Enfim, o novo Diego Furlan. Cara, isso é espetacular, cara. E, tipo, o Uruguai melhorou muito, tentou, teve muita defesa do Aloais, bola na trave do Gart, até que eles conseguiram achar o gol com o Maxi Araújo, que pegou no rebote numa cabeçada de quem? Federico Vinhas, mais uma defesa do Aloais. E é isso, cara. O fim de jogo teve muita pressão do Uruguai, teve até momentos que a Arábia Saudita tentou dar alguns lampejos, só que o grande lance de perigo pós esse gol de empate do Uruguai foi aquele chute do Valverde, né? A bola parecia que ia ficar bonitinho, o Alois se esticou inteiro e levou para escanteio. No geral, também teve uma leve polêmica nesse jogo, justamente pela boa atuação do Alois, porque o prêmio de melhor jogador da partida, que é feito por votação popular, acabou saindo para o Valverde. E isso acabou gerando alguma repercussão, uma certa repercussão, e os sauditas ficaram meio que incrédulos. Como o goleiro com 9 defesas decisivas, acaba perdendo para o Valverde, que assim, claro, teve alguns momentos bons, mas longe de ser o melhor da partida. Na minha opinião, o Alois merecia sim o seu melhor da partida, fez uma ótima partida. E, cara, acho que é mais isso que eu tenho para falar do Grupo H. É um grupo que vai render muita história ainda na Copa do Mundo, vai ter bons confrontos, porque mostra que vai fugir um pouco dessa normalidade que a gente tinha, que a gente acreditava que ia ter, que ia ser Espanha e Uruguai passando facilmente. Porque tanto a Arábia Saudita quanto Cabo Verde mostraram ótimas seleções, demonstram um avanço que a gente teve no futebol fora do europeu, fora da América, nos continentes asiáticos, africanos, e acho que isso mostra que não vamos ficar mais na mesmice de sempre, que é ter uma favorita e ela se fixar como ela. E eu acho que é isso que é o mais legal desse grupo. Cara, eu ia comentar, né, sobre a questão da Arábia Saudita. É como se fosse... Não é mais uma surpresa a Arábia surpreender, né, principalmente contra as seleções sul-americanas. O desempenho contra a Argentina na última Copa e esse desempenho agora. O jogo da Arábia, ele foi muito seguro, assim, o Uruguai pressionou muito. Acho que tem um pouco de demérito do Uruguai, que falhou bastante finalizações, mesmo pressionando, perdeu várias oportunidades, mas também tem uma questão de mérito da Arábia conseguir se defender de uma forma boa e usou um método que a gente muitas vezes critica, né, de ir atrás do seu gol por meio da bola parada, enquanto você prioriza a defesa no jogo, né? Mas mesmo assim, dá resultado.
E é isso, acho que a Arábia não surpreende mais como surpresa, e sim como um time que pode sim desafiar os times, as seleções maiores aí da Copa do Mundo, né? Acho que muito disso vem pela crescente do campeonato árabe também, né? Que é muito jogador bom. Acho que isso força um pouco os times a conquistarem jogadores melhores, formação de base melhor. Acho que vem de um mérito muito bom do rico governo saudita, que, na minha opinião, não é saudável para o futebol, mas acho que isso traz uma influência muito grande dentro do futebol mundial e local do mundo árabe. Sim, a Arábia hoje em dia é uma nova China. É só ver que a China sempre contratava muitos jogadores, essa questão de ter muito dinheiro. Depois é sempre um país diferente que vai trazendo muitas personalidades a troco de dinheiro. Então agora estão comprando muitos times e isso faz o futebol deles dar vou falar uma crescida, mas o paralelo que eu fiz foi a mesma coisa que a Austrália jogar pela Ásia e não pela Oceania. Quando você começa a jogar com times de qualidade melhores, então os seus jogadores vão jogar com gente melhor. E aí faz com que eles melhorem. Então é isso. É importante também ressaltar, perdão, interromper, cara, que assim, apesar dessas melhoras, a gente vê, claro, muitos elencos estrelados, a gente vê como eles seguem a rigor também no Campeonato Árabe as regras de limite para estrangeiros. Então, usando uma peça desse jogo mesmo, que o Uruguai e a Arábia Saudita, o Darwin Núñez ficou um tempão sem jogar porque ele não foi inscrito no Campeonato Árabe. Ele só tinha sido inscrito pelas competições continentais, acabou caindo. E, cara, isso é importante. Acho que tudo isso contribui para o aumento do nível do futebol árabe mesmo. E, claro, visando também melhorar todas as estruturas, tanto no futebol, visando a Copa do Mundo de 2034, onde vai ser a sede, né? Sim. E o Benzema, o Darwin Núñez, acho que ele quis ganhar esse jogo para se vingar dos árabes por terem cortado ele para colocar o Benzema no lugar. E cortaram ele do jogo também. Que pena pro Darwin, mas fica aí um abraço para ele. O projeto de centroavante. Então, acho que a gente passa. Vamos agora falar do grupo I, com o nosso queridíssimo Pedro, que tem França, Senegal, Iraque e Noruega. Grandes jogos para se comentar aí. Bom, vamos começar comentando um pouco sobre esses jogos. Na minha opinião, acredito ser o grupo da morte dessa Copa do Mundo, né? Esse grupo que tem a França, Senegal, Noruega e Iraque. 3 grandes seleções que, para mim, na minha opinião, tranquilamente podem brigar pelas primeiras posições. Talvez o Iraque fique um pouco mais para trás. Porque temos a França, né, que é a grande estrela, a seleção, né, vamos dizer assim, que tem maior poder dentro dessa Copa do Mundo. Temos o Senegal, que é uma ótima seleção africana, e tem uma das seleções que são as grandes ascensões, né, desse período de Copa do Mundo, essa eliminatória europeia que teve, que foi a Noruega. Mas antes, vamos passar pelos placares, né? A França venceu o Senegal pelo placar de 3-1. No jogo teve 2 gols do Mbappé e 1 gol do Barcola, e o Senegal descontou no final da partida com o Ibrahim Mibaye, desculpa. E na segunda partida, que foi Iraque e Noruega, a partida terminou 4-1 para a Noruega, onde teve 2 gols do Haaland, um gol do zagueiro, que é o Ostigard, e um gol contra do Hussein. Gol contra, né, do Hussein, ele mesmo também, que fez o gol a favor do Iraque, então ele saiu com 2 gols na partida, um a favor e um contra. Mas para começar aqui comentando sobre o jogo da França, na minha opinião, foi uma partida bem equilibrada. Apesar do placar parecer um placar que beira, né? Ser um placar elástico, né? Tudo beira uma goleada. Só que eu sinto que a seleção francesa encontrou uma dificuldade enfrentando o Senegal. A seleção do Senegal, como eu já comentei, é uma boa seleção, pratica um bom futebol. É uma das grandes seleções ascendentes, né, desse futebol africano, e cada vez mais tem se demonstrado um futebol cada vez mais competitivo. Então o Senegal, para mim, né, no começo da partida, desempenhou um melhor futebol, chegou a pressionar a seleção francesa, teve grandes chances, e até o final, né, do primeiro tempo, né, nesse primeiro tempo, vamos dizer que a grande chance que estava tendo na partida foi, né, do Senegal, né, com a finalização, um gol perdido pelo Sarr. Só que daí tem o segundo tempo, começa, né, a segunda etapa da partida, e a França se encaixa, né, parece que sinto que perde aquele peso de estreia de Copa do Mundo e começa a praticar aquele futebol que todos nós conhecemos, onde tem o quarteto ofensivo, que é o Olise, Dembélé, Mbappé, Barcola, né, mas no primeiro momento estava sendo o Doué. Então, um poderio ofensivo muito grande. Então, a França começou a praticar o futebol que era isso já esperado, o futebol que nós todos conhecemos, e daí sim começou, né, a aplicar o primeiro gol,
né, o segundo, o terceiro, e conduziu a partida que saiu até a vitória. Gostaria de trazer um grande destaque, né, para a partida do Mbappé, que ele agora é um dos grandes artilheiros da história da Copa do Mundo, né, empata com o Klose. Então, estamos aí, né, surgindo nessa era onde Mbappé em 3 Copas do Mundo já se tornando um dos maiores artilheiros. Gostaria também de trazer um destaque muito positivo para o Olise, que muitos, né, conhecem ele por conta do futebol alemão, do futebol que ele desempenha no Bayern de Munique. Muitos apontam ele como um dos grandes jogadores da temporada. Ele já começou, né, a Copa do Mundo se desempenhando, fazer um grande desempenho, né, um poder ofensivo, um drible, uma chegada muito forte ao ataque. Então, num grande resumo, né, sobre essa partida, eu sinto que, acredito que vocês possam concordar comigo, também discordar, que a França conseguiu encontrar seus gols, apesar do Senegal ter feito uma ótima partida. O Senegal, como comentei, teve as grandes chances, só que no detalhe, naquele refino final, a França saiu como grande vitoriosa. Bom, passando agora um pouco para Iraque e Noruega, talvez um jogo que não tenha um brilho tão alto como Senegal e França, né, que para mim foi um dos grandes jogos dessa primeira rodada. Bom, a grande estrela dessa partida foi o Haaland, né? Todos estavam com os olhos virados e voltados para ele. E ele também cravou 2 gols, né? Já começa a Copa do Mundo com o índice de gol deles já sendo maior do que um por partida. Ele que, já trazendo uma informação, todo esse período, né, da última Copa do Mundo até esta, é o grande artilheiro do mundo, né? Dentro das seleções. O cara que mais fez gols por uma seleção, que é a seleção norueguesa dele. E a Noruega, para mim, não, né, não teve medo, não sentiu coagida pelo Iraque, apesar de a seleção iraquiana ter tido alguns relances da partida de muita. Onde conseguiu, né, trazer um domínio da partida. Conseguiu jogar, teve algumas chances, teve algumas chegadas ofensivas, mas não foi páreo realmente para a seleção norueguesa. Como eu já comentei antes, eu sinto que a Noruega pode ser uma seleção que pode surpreender muito nessa Copa do Mundo. E para mim, essa primeira partida ficou muito claro isso, onde é uma seleção que tem ainda altos e baixos, né, não chega ao nível de uma das grandes potências, como nós temos, como França, como temos também Argentina, Espanha, mas pode surgir como uma grande surpresa nessa Copa do Mundo, principalmente por ter um poderio ofensivo muito bom, né? Estamos falando de uma seleção norueguesa que tem Odegaard, que tem Haaland, que tem o Sorloth, então acredito que a gente possa ficar de olho, e para mim são esses os parâmetros gerais do início desses 2 jogos, né, do grupo selecionado aqui. Bom, então acho que legal, uma coisa que eu gosto muito do time da Noruega é a questão de pais e filhos. Então, é uma tradição, então principalmente os nórdicos, né, que gostam dessa questão de tradição, os pais sempre passando também para os filhos essa chance de brilhar aí numa Copa do Mundo. Então vamos puxar agora para o grupo J, que quem traz essa discussão é o nosso queridíssimo Lucas Danico, com aí os integrantes são Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. Grupo aí da Argentina, né, do nosso querido Messi, que chegou à sua 6ª Copa do Mundo, também está no topo da lista agora dos maiores goleadores. E, novamente, a gente tem que agradecer por poder estar acompanhando esse cara em atividade, com 38 anos, numa 6ª Copa do Mundo. Ele ainda mostra que não acabou para ele, que ele ainda tem muito a mostrar e que, na verdade, a Argentina veio sim em busca do bicampeonato, né? Ao invés de, ganhou na edição passada, a gente vai mais tranquilo para essa. A gente não mostrou que não veio aqui para isso, eles vieram para conseguir a 4ª estrela e a atuação do Messi mostra que junta tudo isso, né? Junta essa questão da 6ª Copa do Mundo, a estrela do Messi, junto com a ascensão da Argentina, do título na última edição e tudo junto. E aí uma vitória de 3-0 para cima de uma Argélia que, obviamente, a gente não vai falar que a gente espera que a Argélia conseguisse bater muito de frente com a Argentina, mas ela tem alguns pontos fracos que podem ser problemas até contra as seleções mais tranquilas do grupo, como a Jordânia, mas também tem pontos fortes que podem fazer ela se dar bem. E aí, um dos pontos fracos observados, a gente já consegue ver no primeiro gol do Messi, que é quando ele recebe um passe do Depou, que na verdade fez muito durante a partida isso de descer para ficar entre os zagueiros e armar o jogo. E aí logo ele dá um passe até do campo de defesa para o Messi, que já recebe entre as linhas, e aí é o problema da Argélia que eu queria focar. É um time muito descompactado, as linhas demoram muito para se aproximar, e quando o time avança, a recomposição da Argélia é muito lenta. A gente vai observar no outro lance do jogo no Almada, que você tem o Almada saindo no contra-ataque contra 5 jogadores da Argélia, e esses 5 defendem sozinhos por muito tempo. Os pontas e os atacantes da Argélia demoram muito a recompor. E aí, nesse primeiro gol, a gente já vê o Messi recebendo entre as linhas descompactadas, empurrando a zaga, né, conforme ele vai avançando com a bola, e aí é o Messi, ele vai chutar de fora da área, ele vai fazer o gol que ele fez para abrir o placar contra um time
da Argélia. Mas antes disso teve os 2 gols anulados, né? Tanto do Messi quanto do da Argélia. E aí o da Argélia é um dos pontos positivos que eu queria destacar, que é o jogador, o Maza, camisa 22 da Argélia, que ele dá assistência para o lance. Ele é um jogador que demonstrou bastante habilidade no jogo, sempre que tinha a bola conseguia cadenciar e acelerar o jogo. Então é um ponto positivo para ficar de olho na Argélia nas próximas rodadas, contra a Áustria e contra a Jordânia. E da Argentina é isso que eu estava falando sobre a questão do Messi. No segundo gol é uma sobra, né? O McAllister finaliza e ele tem a sobra para só empurrar para o gol. E no terceiro é uma jogada mais trabalhada da Argentina, que ele recebe na entrada da área, já mais para o final do jogo, e finaliza de novo com muita facilidade e categoria no canto do gol, né? E aí consegue trazer uma vitória convincente da Argentina, né? De mostrar que é realmente uma das favoritas, diferente como foi com algumas seleções favoritas, né? A Argentina já mostrou que sim, ela ainda está nesse nível igual ela esteve na última Copa, né? E aí o outro jogo da chave, que foi entre Áustria e Jordânia, foi um jogo mais burocrático, por assim dizer, e no começo do jogo eu estava até ficando meio assim, que a Áustria pegava a bola, tinha posse, tocava em volta da área e não finalizava, não chutava, não buscava o centroavante e tal, até que, quando foi a hora do gol, né, no meio do primeiro tempo, o Schmid bateu de fora da área riscando e fez um baita de um golaço para abrir o placar para a Áustria, né? E era isso. O time não estava conseguindo entrar dentro da área da Jordânia, que estava se defendendo muito bem. E aí uma finalização de fora, às vezes, é a solução. E eles foram atrás disso, conseguiram abrir o placar. E aí vem a surpresa também da Jordânia, né? Na sua primeira participação na Copa do Mundo. Teve o seu primeiro gol aí na Copa do Mundo também, marcado logo em seguida, logo no início do segundo tempo, que foi o gol de empate, que o atacante, o Ouan, finalizou de cantinho, né? A bola pegou na trave e entrou, marcou o primeiro gol da Jordânia na Copa. E um ponto positivo da Jordânia é que depois que tomou o primeiro gol, eu acreditei muito que também ia desanimar e que não ia conseguir correr muito atrás do placar contra a Áustria. Mas, pelo contrário, continuou aberta no jogo, continuou avançando com o seu time. Lógico que a limitação técnica fez com que eles não tivessem muitas oportunidades no jogo, mas foi interessante ver que eles estavam tentando propor o jogo, tentando bater de frente com a Áustria, mas acabou que ainda no decorrer do segundo tempo a Áustria fez o segundo e fez o terceiro. E são 2 times agora que eu acho que assim, a gente esperava que a Áustria conseguisse fechar mais com a Argentina, né, realmente, e a Argélia e a Jordânia disputassem uma possível terceira vaga. Mas a Argentina não vai ter vida fácil como imaginavam, né? A Jordânia não vai se recuar, ela vai se propor a jogar, mesmo entendendo que a Argentina é um time superior. A mesma coisa com a Argélia e a Áustria também, deu para ver isso, pelo menos nos 2 jogos desse grupo J. E, Nanico, o que falar do queridíssimo filho de Zinedine Zidane? Não, realmente também mais uma dessas atuações, né, de goleiros, esses jogadores, filhos de ex-jogadores, né, entre aspas, também aparecendo. E aí, enfim, é muito interessante ver esses nomes aparecendo, mas contra o Messi é complicado, é puxado e ele vai brocar mesmo. Eu queria fazer um comentário também, que é impressionante como a Argentina, ela, quando não tem o Messi, parece que eles não têm uma dependência no Messi, mas quando tem o Messi, é impressionante como todos os jogadores querem procurar o Messi. No terceiro gol, isso fica muito claro, que tipo, o cara recebe na ponta, ele pode simplesmente cortar para o meio e bater, mas não, ele olha para o meio, vê onde está o Messi, toca nele e aí o Messi bate pro gol. E no segundo gol isso também acontece, o McAllister, ele chuta no gol, mas antes disso, os caras ficam mapeando o campo só para ver onde o Messi está, para tentar tocar nele. Então, parece que o ídolo da Argentina, ele quer ser cada vez mais exaltado pelos próprios colegas de time. Então, parece que todo mundo quer ajudar o Messi a conquistar a artilharia da Copa, parece que todo mundo quer dar a 4ª estrela para o Messi, para a Argentina. Então, é impressionante como eles procuram o Messi em campo, assim. E só complementando isso também, desculpa aí, cara, realmente, eu não lembro qual jogador da Argentina falou que pularia numa bala pelo Messi, não sei se foi até mesmo o próprio Depô, cara, eles querem tudo. Sempre ele, né? Ele é o segurança particular do Messi, não é o maluco bombado lá. Aliás, tá faltando a aparição dele na Copa, hein? Tá faltando ele. Se chuta o saco do Messi, quebra o queixo do Depô.
Isso. Não, Perdão. João. Perdão, me exaltei aqui. Enfim, a gente estava comentando sobre a Argélia, o Nanico comentou sobre a fraqueza da Argélia, e é o que a gente comentou também no nosso grupo, que assim, cara, a sensação que fica é que a Argélia não... Se a gente tem uma Argentina muito dependente, procura o Messi a todo momento, a gente vê uma Argélia que parece que não se preparou para enfrentar o Messi. Até mesmo, você olha a substituição, do nada no segundo tempo, era Mahrez, Aouar e o Amoro, 3 jogadores de grande qualidade. Se dá para falar que talvez os principais jogadores da seleção da Argélia, cara, é bizarro. Você pega, você vê aqueles caras entrando quando o jogo já tá decidido praticamente. Então você fica tipo, cara, como assim, tá ligado? Tipo, os caras não se prepararam para enfrentar o Messi. Isso E no primeiro gol também é impressionante, que os caras deixam o Messi na posição que ele mais gosta, o cara tá flutuando entre as duas linhas e ninguém tá marcando ele. Então, Os caras deixaram ele livre. Bizarro. Bom, peço perdão pela minha fala um pouco family friendly aí em relação ao Rodrigo Depô. É isso, um beijo, um abraço a todos. Então, Beto já estava puxando essa questão da idolatria do Messi, de como jogam para o Messi. Então a gente vai puxar a outra ponta, né, que seria o grupo K, que é ele mesmo quem vai falar, que eu imagino que vai trazer uma análise sobre a diferença, né, dos ídolos das seleções. Então o grupo consta com Portugal, República Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia. Então, por favor. Queria começar trazendo um contexto um pouco mais histórico, que não é a primeira vez, por mais que muitas pessoas achem que o Congo está fazendo a sua primeira participação em Copas, mas na verdade não é. O Congo só participou com outro nome, enquanto eles ainda viviam um regime autoritário. O país de Zaire já participou da Copa, que é o atual Congo, em 74, e disputou no mesmo grupo da fase de grupos do Brasil. E tomou 14 gols, impressionantes, 14 gols na fase de grupos. Perdeu para o Brasil de 3-0 com gols de Jairzinho, Rivelino e Valdomiro. Se eu não me engano, foi para... Esqueci o time que tomou, mas foi 9-0, Luxemburgo, acho, e 2-0 contra a Escócia. Então, por mais que muitas pessoas achem, não foi a primeira participação da República Democrática do Congo em Copas do Mundo, mas no jogo contra Portugal foi sim o seu primeiro gol e o primeiro ponto nessa zebra, assim, que teve a participação do Cristiano Ronaldo, que teve um jogo difícil para ele, acho que foram 2 finalizações. Então, falando um pouco do jogo agora, Portugal começou bem, com bastante posse de bola, controle do jogo. Esse meio-campo que é muito controlador, tem 2 meio-campistas do Paris Saint-Germain, Vitinha e João Neves, que cadenciam muito bem o jogo, sabem o momento de levar a bola para frente, para ataque, sabem o momento de recuar um pouco. Tem do Bruno Fernandes à frente deles, então acho que eles têm um poder ofensivo muito grande, um poder defensivo também nesse meio de campo, e souberam controlar o jogo, mas não souberam utilizar esse tanto de armas que eles têm no meio de campo. Não souberam municiar o Cristiano Ronaldo, muito menos os pontas, que acho que foram os maiores destaques desse jogo, porque mesmo tendo esse meio de campo, é impressionante como Portugal não sabe jogar utilizando do seu maior benefício, que é o meio de campo. Eles distribuem a bola para os lados e é chuveirinho na área o tempo inteiro. E não faz nenhum sentido, porque quando o jogo devia ser controlado pelo meio de campo, por dentro daquela região, eles fazem o contrário, que é abrir a bola na ponta para o Bernardo Silva e para o Pedro Neto, que começaram de titulares, mas não teve um desenvolvimento tão bom, principalmente no primeiro tempo, que Cristiano Ronaldo não finalizou nenhuma vez, porque o Congo tinha defensores altos, tinha um goleiro que saía bem nas bolas aéreas. Então, por mais que tenha conseguido abrir o placar com o nanico do João Neves aos 6 minutos, com um gol de cabeça, dominou o jogo, mas o Congo soube controlar, soube defender, soube aguentar a pressão. E aí, nos acréscimos do primeiro tempo já, o Issa, atacante do Newcastle, recebeu um cruzamento na área e Portugal não soube fazer o que o Congo fez o jogo inteiro, que foi tirar essas bolas aéreas da sua área. Então tomou esse gol, voltou para o segundo tempo com
esqueci o nome dele, atacante o Conceição, voltou na ponta direita no lugar do Bernardo Silva, mas novamente foi a mesma história, abre a bola na ponta para ele é um cara um pouco mais driblador, ele trazia a bola para a esquerda, cruzava na área e não resultava em nada de novo. No segundo tempo não teve praticamente nenhuma chance clara de gol, o Cristiano Ronaldo conseguiu finalizar algumas bolas, mas nada de perigo, assim. Então, foi um jogo histórico para a seleção do Congo, para a seleção de Portugal também, acho que também era tratada como uma das favoritas para levar essa Copa, mas a gente vê que talvez o treinador não saiba muito utilizar esse meio de campo tão poderoso que tem, e aí fica a questão de ser um torneio de tiro curto, se ele vai saber cadenciar essa seleção, trocar as peças, mudar a estratégia. Não sei nem se precisaria mudar o time ou alguma coisa assim, mas claramente precisa mudar muitas coisas para que Portugal tenha um desempenho mais positivo no próximo jogo. E agora partindo para o próximo jogo, que foi Colômbia e Uzbequistão, trazendo também um contexto um pouco mais histórico, o Uzbequistão conquistou a sua independência em 91, porque antes disso fazia parte da União Soviética, então recente até a independência. Foi a primeira participação deles em Copa, ontem foi o primeiro jogo deles e já conquistaram seu primeiro gol. A Colômbia começou o jogo dominando, como era de se esperar, fez uma eliminatórias praticamente impecável, foi muito bem, terminou em terceiro lugar, se classificou para a Copa do Mundo facilmente, tanto a seleção uzbeque também fez uma eliminatórias muito boa na Ásia, conseguiu sua classificação em terceiro lugar no grupo, se eu não me engano, e foi impressionante o gol que eles conseguiram achar, porque a Colômbia abriu o placar aos 39 com um cruzamento genial do Luiz Dias, e o lateral do Crystal Palace, Munhoz, fez um golaço, e aos 59, voltando do intervalo, o Uzbequistão voltou um pouco mais a fim de jogo, assim, então eles foram um pouco mais para ataque, tiveram um poder ofensivo um pouco maior, e conseguiram achar um gol num rebote do goleiro da Colômbia, que a bola simplesmente sobrou para o jogador do Uzbequistão, que fez o primeiro gol na história das Copas do país. E queria ressaltar também a joia do Manchester City, que é o zagueiro Kuzanov, que na minha opinião fez um jogo bom, um jogo seguro, alguns erros defensivos, mas nada que prejudicasse tanto assim o time. E ressaltar também o Luiz Dias, que é um craque, um cara que despontou nessa temporada, participou de um dos melhores trios do Bayern de Munique, um dos melhores trios de ataque do mundo, e fez um jogo muito bom também. Acho que também vale ressaltar que no último lance do jogo, quando já estava 3-1 para a Colômbia, o Uzbequistão deu uma bola na trave, de um chute de fora da área, assim, muito longe, e partiu um pouco mais para o ataque, mas infelizmente não conseguiu o empate e acabou levando 3-1 da Colômbia. Kusanov que matou o cameraman. É importante ressaltar também. Verdade. Toda a solidariedade ao cameraman. Que não voltou. E outra coisa que eu queria ressaltar também, o jogador Cucho Hernandes, que deu a assistência para o último gol, o centroavante do Real Betis, que fez uma temporada muito boa, que acho que no último gol que eles fizeram demonstra muito a raça sul-americana, assim, que ele vai, recupera a bola, cai, sofre a falta, o juiz não dá, e ele mesmo assim se mantém em pé, consegue colocar a bola na área, e o Campas fez o último gol. E aí traz até o questionamento, porque o Luis Suárez, na minha visão, não fez um jogo tão bom, e como o Coutinho entrou muito bem, talvez fique na cabeça do técnico esse questionamento de será que ele tem que ser titular? Acho que precisam ser feitas algumas mudanças nesse time da Colômbia para que voltem mais fortes para o próximo jogo. Então, a gente fecha assim, e só queria comentar que esses confrontos só provam que o Messi é superior ao Cristiano Ronaldo. Fecho aqui. Então, bom, acho que a gente, para fechar, falaremos do grupo L, que eu mesmo vou passar os destaques. Então, foi para mim, não sei se para os telespectadores e o povo aqui, os nossos queridos comentaristas, foi os dois jogos mais pontas dessa Copa. O melhor jogo e o pior jogo. Qual dos dois? Vamos descobrir. Então, um grupo com Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.
O grupo abriu com Inglaterra 4 e Croácia 2. Um jogo que, para mim, não sei para vocês, foi disparado o melhor da Copa. Vocês entram nessa junto comigo? Então, a gente começa com o nosso queridíssimo Harry Kane fazendo um gol aos 12 minutos de jogo, com um pênalti. Que simplesmente o Modric quis assassinar o Madueke, ninguém sabe por quê. Uma coisa que me deixou muito emblemático, falei, nossa, o Modric, um dos jogadores mais experientes do futebol mundial, fazendo um pênalti desse, o cara, foi bastante mancada, mas o Kane cobrou um chute horrível e o queridíssimo do goleiro Livakovic pegou. Só que o VAR chamou, viram que ele estava impedido e refizeram. Aí o Kane, como o Kane que conhecemos, marcou o primeiro, algo simplesmente espetacular. Só que com o passar do tempo, a Inglaterra sempre conseguindo encaixar um ataque muito bom, porque o time da Inglaterra é o que chama muita atenção, que não foi convocado jogadores muito importantes da Inglaterra. Então, por exemplo, Foden não foi convocado, Arnold não foi convocado. Pensar aqui, Arnold foi convocado, Foden. Nossa, me dando branco aqui. Palmer foi convocado. Livramento. O Timber machucou, então. Alexander Arnold, que não foi convocado nem para repor o Livramento. Como assim o Timber machucou? Não, o Timber não machucou? Nem esqueci. Não, o Livramento. Não, o Livramento machucou, pô. O Livramento machucou, foi cortado em inglês. Eu tô confundindo. É o Tino Livramento. Não, ele falou Timber. Não, eu falei. Eu errei. Eu queria falar Tim, só que eu falei Timber. O Timber é outro. Vá com Deus, Timber. Então, bom. E é uma coisa que me chama muita atenção, que para lateral, nossa queridíssima lateral, o Reece James não tá conseguindo, não foi uma boa partida, a partir da minha visão. Então, ali um Arnold faria uma diferença muito maior. Mas, voltando. Conseguiram empatar o jogo aos 36 com o Baturina, marcando um golaço. Então deixou o jogo muito pareio e foi levar para os acréscimos. Vamos ver o que aconteceu. Harry Kane novamente com uma cabeçada sozinho. Simplesmente acabou ali com todos os marcadores pulando e fazendo um golaço, que é uma coisa muito importante, porque com esse gol ele entrou para... Ele alcançou juntamente com o Gary Lineker, acho que é Gary Lineker, como o maior artilheiro da Inglaterra, com 10 gols pela seleção, obviamente nas Copas. Aí já Euros e coisas são diferentes. Mas foi uma partida que claramente o melhor em campo. Só que aí, ao acréscimo, aos 45 mais 5, o Musa fez um outro gol que deixou o placar de todo mundo 2-2 em pleno primeiro tempo. Uma partida muito bem disputada, com jogadores espetaculares, e é muito importante se ver como que aquela geração, aquela seleção da Croácia, alguns se mantiveram, mas como que eles estão cansados, de certa forma. Então não é mais aquele fogo de jogo que ganhou da gente em 22. Essa seleção já está velha, já está bastante envelhecida, assim como a grandiosa geração belga. É um time que não está conseguindo buscar tanto. E a Inglaterra, agora com o Tuchel, vá com Deus, Southgate, que ele conseguiu realmente dar uma cara para esse time da Inglaterra, que era um time que não tinha tanto uma personalidade. Conseguiu ali disputar uma Euro junto com a Espanha. Conseguiu, não conquistou, mas aí são outras histórias. Mas está dando uma cara para um time que sempre foi pontuado como uma... Não vou falar uma vergonha, mas sempre teve os melhores jogadores e nunca conseguia buscar nada. E agora acho que o Tuchel deu uma nova cara, principalmente com a cara do Harry Kane, que é o melhor jogador disparado e possivelmente o bola de ouro.
vai ter uma grande campanha para conquistar essa Copa. Então, bom, na volta do segundo tempo, jogadores já muito cansados, Jude Bellingham, logo no início do segundo tempo, já marca um gol, e depois com a saída do Anthony Gordon, entra Marcus Rashford, que simplesmente fez um gol para fechar o caixão, né, o caixão da Croácia, que ficou por isso, então finalizou um 4-2, um jogo muito bem disputado, e se mostra como que hoje o time da Croácia é um time que tem capacidade, principalmente por bater de frente, como a Inglaterra da vida, mas não consegue chegar longe igual antigamente, e trazer um gosto a mais para esse time. Então acho que não consegui expressar muito bem a animação de um jogaço. Se você puder, realmente veja o VOD, veja o jogo de novo, porque foi um confronto espetacular, que vai se dizer muito, que consagra algumas coisas como o futuro da Inglaterra em Copas, né? Posso E agora a fazer um gente vai ponto? passar para... Por favor. Eu acho que o Southgate não. O Tuchel foi muito confrontado pelos ingleses nessa convocação, só que na transmissão da Casa TV foi muito bem falado. Acho que esse confronto não serviu de muito porque o Tuchel se provou um pouco com pontas agudos, velocistas assim, pelas pontas. Acho que o Tuchel fez uma convocação baseada no estilo de jogo do Harry Kane, que desceu muito para buscar essa bola no meio de campo, fazer o pivô, girar e lançar para a ponta. E não é uma característica de pontas como o Palmer e o Foden. Então, a gente percebia no primeiro tempo que isso aconteceu várias vezes, o Harry Kane baixando atrás do meio de campo para buscar a bola, girando e lançando a bola no Madueke, que é um ponta rápido, não tem tanta qualidade assim com a bola no pé, mas eu acho que provou a convocação dele, a escalação dele como titular. Acho que muita gente questionou também ele como titular, não é um jogador tão... É um operário da bola, assim. Acho que ele cumpre bem a sua função, o seu papel e nada mais além disso. Mas ele conseguiu dar várias arrancadas e se sair muito bem no jogo, mas tendo o protagonista do time, o Harry Kane, que era o maestro desse meio de campo, mesmo sendo o centroavante do time. Sim. Também esqueci de falar, mas também é uma partida muito concisa do Rice, que fez uma temporada incrível no Arsenal. Então, acho que o Tuchel foi exatamente isso, de conseguir criar um estilo de jogo, de conseguir entregar a bola para o Kane. Porque todo mundo sabe, assim como dá para se ver muito no Haaland, o Harry Kane é aquele centroavante clássico, sabe? Não dá para se perceber. Então, bom, acho que a gente passa agora para o pior jogo da Copa do Mundo. Gana 1, Panamá 0, que não tem nem muito o que dizer, um jogo cansado, um jogo, a se dizer, muito apático, para falar bem a verdade. O gol foi feito pelo Yerenki, só na prorrogação, assim, só no acréscimo dos 90 minutos. Então só os 95 que marcou para pelo menos dar um respiro para a Gana. Foi um jogo bem parado, é um jogo muito sonífero, de ataques que não levavam a lugar nenhum, passes errados, simples passes errados. Então, o que você esperava, o que todo mundo esperava de um confronto, até os mais abaixo, né, que todo mundo considerava, então, por uma Nova Zelândia, uma Austrália, um Irã, um Cabo Verde, uma República Democrática do Congo, times de menor expressão, que se esperavam mais, esse confronto foi o que realmente se espera, aquele 0-0 de Copa que são os times mais fracos de certa forma. Então, a dificuldade de criar boas chances, de criar lances, de marcação, de certa forma, é mais ou menos aquele de sempre querer entregar para o adversário para ganhar.
Então, se eu me lembro, a melhor chance que teve do Panamá foi um chute de fora do Waterman, que terminou numa defesa do goleiro. E mesmo assim, a Gana, no segundo tempo, conseguiu trazer uma força um pouquinho maior, assustando um pouquinho mais. Mas mesmo assim, a finalização do time não trouxe um resultado decente. Então, quando já estava meio que tudo acabando, o Yerenki já fez o gol ali, que estava completamente livre dentro da área, então ele só teve, tipo, um trabalho de empurrar para dentro e que consagrou Gana como a vitoriosa. Então, isso deixa muito claro como que no grupo L há uma discrepância muito grande de futebol entre Inglaterra e Croácia e Gana e Panamá. Que isso daí vai se provar exatamente quem que vai passar para os playoffs, porque os dois times, se a Croácia pegar uma Gana ou um Panamá, provavelmente ganha e a Inglaterra vai passar o carro. Então, acho que esse é o grupo mais desbalanceado para mim, a partir dessa primeira rodada, o grupo mais desbalanceado da Copa. Eu não sei se vocês têm essa mesma visão. Então, acho que alguém tem mais algum comentário para falar? Acho que não, era isso. Então, acho que a gente vai chegar ao fim A gente vai chegando ao fim desse Pitaco na Copa. Então, eu queria muito agradecer quem assistiu o vídeo até aqui e aos nossos grandiosos comentaristas que participaram dessa grande gravação. O Pedro, que está passando por uma crise de internet, coitadinho. Tá meio caindo e voltando. Vamos ver se ele consegue voltar. Então, bom, acho que eu vou abrir o espaço aqui para vocês se despedirem desse programa e divulgarem também os seus projetos, né? Gostaria de agradecer novamente a participação, é sempre uma honra estar podendo participar. E queria mandar uma mensagem, fiquem de olho no Grupo G, principalmente no próximo jogo entre Bélgica e Irã, que promete. Então, forte abraço a todos. Bom, rapaziada, valeu pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, aparecendo na frente das câmeras, né? Não só fazendo arte para os programas, é sempre muito legal estar participando aqui com vocês. Cato, acho que é a pessoa que eu mais gravei programa, contando muito por conta do Resenha F1 também. Finado Resenha F1, tomara que volte logo também depois da Copa, para a gente voltar acelerando com ele. Agradecer de novo o Nanico por estar participando, o Nanico e o Arquibancada Crítica, no geral, por estarem nessa com a gente, o Arquibancada Universitária também. E é isso, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Bom, agradecer aí mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui participando desse projeto para a gente cobrir a Copa, para a gente estiver acompanhando aí, passar no Arquibancada Crítica para ouvir um pouco do lado do futebol com teor mais político também. E, bom, mas é sempre muito uma honra estar aqui com vocês para falar sobre uma competição que a gente ama tanto e que atrai tanto a gente para esse esporte que a gente ama. Bom, obrigado pela audiência nesse vídeo. Acho que a gente conseguiu trazer um ímpeto muito legal para essa primeira rodada de Copa do Mundo, a segunda metade dos grupos. Obrigado pela colaboração Arquibancada Crítica, Arquibancada Universitária. Acho que agregam muito nesse projeto tão legal que a gente está fazendo. Obrigado novamente pela audiência, pelos meus colegas aqui. E é isso, tamo junto. Cato, antes de você encerrar, só sendo porta-voz do Bibi, que ele pediu para a gente finalizar por ele. Então, o Bibi pediu para agradecer também a presença, a companhia. E é isso, gente. Tamo junto com você, Catinho. Coitadinho, tá nessa crise assustadora da internet dele. Então, bom, vamos passar aqui. Então, acho que eu ia falar para o Pedro, mas como o Pedro não está, irei pedir para o João fazer uma coisa muito importante aqui para a gente, que é a nossa grande divulgação. Então, o pessoal que está vendo esse vídeo, para não perder nada do Pitaco na Copa, o que eles têm que fazer, né? Seguir as redes? Não sei. Manda aí. Bom, vamos embora. Você já sabe, né? Você que é o público fiel do Pitaco do Bem, já sabe como é que funciona. Já segue a gente no Instagram, @pitaco_do_bem. Segue a gente no Spotify também. Não tá saindo o Pitaco na Copa no Spotify, mas todos os nossos programas antigos já estão lá também. E você vai conferir depois da Copa. Todos os nossos programas voltam normalmente ao Spotify, Pitaco do Bem. Já se inscreve, já ativa o sininho, deixa o like, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo, porque o Pitaco na Copa, a gente montou uma seleção Pitaco do Bem, Arquibancada Universitária, Arquibancada Crítica,
para trazer o melhor conteúdo para vocês, e o apoio de vocês é sempre fundamental para a gente. Já segue também o Arquibancada Universitária, não vou saber o arroba deles exatamente, se alguém puder pesquisar rapidão aí enquanto eu falo. Arquibancada Crítica, a Nico pode me corrigir, é The Arc Crítica, né? The Arc Crítica no Instagram, já segue lá todos os projetos, porque o que a gente está fazendo é com muita dedicação, muito esforço e muito carinho para vocês, para a gente cobrir esse evento que a gente tanto ama, que é a Copa do Mundo. Aqui, ó, @bancadauniversitária_. É isso, muito obrigado, Beto. Segue lá os 3 projetos, então. E é isso, estamos junto. Então, bom, o vídeo de hoje contou com a apresentação de Enzo Cato, comentários de Pedro Black Ricardo, João Passaroni, Pedro Oliveira, Lucas Nanico e Beto Botoso, apoio José Benedito Guerreiro, Karina Farias, uma realização Pitaco do Bem, em parceria com a Arquibancada Crítica e a Arquibancada Universitária. Falou!